Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Espero que estejam todos muito bem. Espero que vocês estejam passando por uma fase boa e que, apesar de todas as coisas ruins que estamos vendo aí nesse momento de pandemia, você consiga, com a força de Deus, com a oração e com os pensamentos naquilo que é mais importante para Deus, que é Cristo, que é o amor de Cristo a Ele, a Deus e, acima de tudo, o seu amor ao próximo e às pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos iniciando a nossa escola dominical desse domingo, da IPJO, e espero que você sinta-se muito à vontade e tenha muito conhecimento a respeito da palavra, da história, de todas as coisas que envolvem é, a questão bíblica, tá? Nós teremos aqui nossos professores que irão passar conhecimento para vocês. E exatamente quero abrir essa escola dominical, essa aula, falando sobre a busca pelo conhecimento, porque o cristão ele tem que muito buscar esse conhecimento. Deus é a fonte de todo o nosso conhecimento. Ele dá sabedoria e entendimento àqueles que o buscam, né? Existem muitos tipos de conhecimento, mas o conhecimento mais importante é o conhecimento de Deus. O conhecimento protege e ajuda a tomar decisões melhores, com certeza, né? A partir do momento que temos o conhecimento, principalmente da palavra de Deus, da história do que Deus queria passar para o seu povo, nós podemos tomar decisões melhores em nossa vida. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitas pessoas cometem erros e enfrentam vários problemas. Quem tem a falta de conhecimento pode pedir a Deus. Isso é muito importante, pessoal, porque quando faltar conhecimento, peça a Deus para que Ele possa te dar um discernimento do que é correto ou não, tá? Podemos encontrar muito conhecimento, né? Orando, ou estudando a Bíblia, na escola dominical, ou nos cultos, em síntese, né? A gente pode, tem hoje várias facilidades para que a gente tenha esse conhecimento da palavra de Deus, tá? Eu queria ler Provérbios 1:7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Isso é muito importante, né? Então, ao contrário de que nós podemos pensar, nosso Deus preza o conhecimento, que a gente tenha esse conhecimento para que, na verdade, a gente possa ter sabedoria e disciplina. E que os insensatos, esses sim, desprezam toda a sabedoria e a disciplina que Deus pode nos dar pelo conhecimento. Mas também, pessoal, em Salmos 94, 9 a 11, também tem uma coisa muito importante sobre o conhecimento, né? Um questionamento sobre o conhecimento, onde ele diz assim: será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis, né? Então, essa é uma reflexão que você pode fazer bastante sobre o conhecimento. Nós estamos aqui tendo na nossa escola dominical as aulas sobre o presbiterianismo, né? E ouvindo e assistindo a aula na semana passada do nosso pastor Marcelo, sobre a história do presbiterianismo nos Estados Unidos, a gente viu coisas muito importantes, né? Por exemplo, aquela questão de que 9 presidentes dos Estados Unidos foram presbiterianos. E nem sempre nós sabemos que esses presidentes tomaram decisões cristãs, né? Nem sempre eles foram referência. Eu lembro algumas vezes aí de um ou outro presidente desses 9, que muitas vezes eu vi vários colegas presbiterianos sentindo verdadeira vergonha deles, né? Porque você tem, às vezes, o acesso, você
até sabe, mas você tem que praticar esse conhecimento, né? O presbiterianismo ele não é só teórico, ele também tem que ser praticado, né? E há muita distorção, né? E também na semana passada, o Marcelo comentou aquela parte muito triste, né, da questão dos presbiterianos dos estados do sul dos Estados Unidos serem muito preconceituosos, né? E hoje a gente sabe o que está acontecendo, né? Os negros nos Estados Unidos, e não diria no mundo inteiro, estão lutando, né, para que se rompa esse preconceito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso ativismo às vezes nos cega, né? E não pode, né? Na verdade, a gente não pode esquecer dos princípios, né? Então, você pode participar de uma série de coisas, você pode estar atuando em diversas áreas políticas, econômicas, sociais na sociedade, mas na verdade você não pode esquecer dos seus princípios cristãos, né? De amor ao próximo, de justiça, de correção, né? De fazer o que é certo conforme a Bíblia, do amor ao Cristo, né? A gente não pode criar uma teoria para a gente viver. A gente, na verdade, temos os preceitos bíblicos que nós devemos seguir, né? Então, quando ele falou da história dos novos presidentes americanos que eram presbiterianos e também da questão dos preconceitos do Sul, dos presbiterianos que são do Sul, lembrei muito de um versículo de Provérbios 24, 3, 4, bem simples. Ele diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida, né? Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável, né? Então eu fico pensando que muitas vezes as pessoas elas até conhecem a Bíblia, conhecem bem as suas funções, conhecem a história, mas elas não praticam, elas não querem praticar, elas querem criar uma outra teoria. Essa semana, né, mais uma vez, nosso noticiário veio à tona com vários erros graves de pessoas que são consolidadas evangélicas, né? De pessoas que são consolidadas evangélicos em diversos ramos também da sociedade. Vários, nem preciso citar aqui para não estragar sua manhã de domingo. Mas o seguinte, uma coisa até recebi uma mensagem dizendo, mostrando um exemplo de uma pessoa espírita, de um padre católico e de um evangélico. E dizia na mensagem, né, não importa qual a sua religião, mas o que mais importa é o seu caráter. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiquei pensando o tanto que Deus deve estar triste com isso. E acima de tudo, fiquei pensando, essas pessoas não entenderam nada da palavra de Deus. Elas não entenderam nada, porque Deus, acima de tudo, ele fala da humildade, ele fala do amor ao próximo. Deus não fala em montanhas de dinheiro, Deus não fala em interesses pessoais. Então essas pessoas não entenderam nada. E é muito triste para nós cristãos recebermos uma mensagem como essa. E é uma mensagem que tem até um fundo diabólico, isso é. Não importa qual religião você pratica, qual igreja você vai, que você, se não tiver caráter, não vai ser nada. É claro, nós sabemos, né? Nós sabemos disso. Mas acima de tudo, essas pessoas que estão praticando esse tipo de situação, tipos de ato, elas não aprenderam o conhecimento e a sabedoria de Deus. Porque Deus em nenhum momento falou para agir assim. Ao contrário, Deus falou que no trabalho, naquilo que a gente praticar, naquilo que a gente desenvolver, a gente tem os preceitos, a gente pratica os princípios que são bíblicos. E os princípios bíblicos não fala em arrogância, não fala em dinheiro, não fala em interesse e não fala em egoísmo, né? Mais ou menos como diz Eclesiástico 7,12, né? É assim, ele diz assim, a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta, a sabedoria preserva a vida de quem a possui.
Vou ler com bem calma para que vocês possam refletir. Eclesiastes 7:12. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Bom, então são com essas reflexões que a gente inicia hoje a nossa aula, né, nosso dia de aula, né, na verdade, continuação dos temas que já estão sendo apresentados aqui pelo pastor Carlos Alberto e pelo Marcelo. Vamos aprender mais um pouco e vamos ter o nosso coração aberto para ter o conhecimento, para ter a sabedoria e para aquilo muito que eu peço aos cristãos, que pratiquem essa sabedoria, pratiquem esse aprendizado, porque é isso que Deus espera de nós. Vamos à aula. Amém. Meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa escola dominical nesse domingo, né, ainda com o tema presbiterianismo no Brasil, né? Nós já vimos o presbiterianismo na Europa, Estados Unidos e agora estamos vendo no Brasil, né? Então vamos convidar os irmãos para que leiamos aqui o texto de Atos no capítulo 6, capítulo 1, aliás, me perdoe, a partir do versículo 6. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6, e a palavra do Senhor nos diz: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sereis minhas testemunhas, visão e atitudes missionárias. Meus irmãos, em atendimento a este chamado missionário, né, um jovem pastor recém-ordenado, que havia sido aluno do Seminário Teológico de Princeton, nos Estados Unidos, o reverendo Ashbel Green Simonton, né, logo, imediatamente após ser ordenado, ele solicitou ao seu presbitério que fosse enviado ao Brasil, para que no Brasil pudesse trazer a evangelização presbiteriana. E assim o seu presbitério consentiu, e no dia 12 de agosto de 1859, o reverendo Simonton chega então ao porto do Rio de Janeiro, né, desembarca no porto do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele foi recebido pelo imperador Dom Pedro II em audiência, né? Dom Pedro recebeu em audiência, e ele então começa o seu trabalho missionário a pregar o evangelho aos brasileiros ali no Rio de Janeiro. E Deus abençoou aquele servo, né? E fez com que o seu trabalho florescesse aqui no Rio de Janeiro. De maneira que já imediatamente em 1560, né, ele já organiza a primeira escola dominical, no dia 22 de abril, com 5 crianças. 5 crianças. Então ele evangeliza aquelas crianças e organiza a primeira escola dominical em 22 de abril de 1560. Imediatamente após a chegada do reverendo Simonton ao Brasil, o reverendo Blackford também vem dos Estados Unidos auxiliar nessa tarefa missionária de pregar o evangelho no Brasil, né? Então, imediatamente, alguns anos depois, né, 2 anos depois, 1862, no dia 12 de janeiro, o reverendo Simonton, por consequência da sua pregação, ele batiza e recebe por profissão de fé 8 brasileiros. E esses 8, então, com estes 8, então, ele vai organizar a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Reverendo Blackford, que já está no Brasil,
e auxilia também nessa tarefa de evangelização, né? Vai evangelizar também o Brasil junto com o reverendo Simonton, né? E em 1862, também o reverendo Simonton vai fundar o primeiro jornal evangélico em território brasileiro, que é a imprensa evangélica, né? Em 5 de novembro de 1862. Como eu disse, com o auxílio do reverendo Blackford, no dia 17 de dezembro de 1865, já estando organizadas também as igrejas presbiterianas de São Paulo e presbiteriana de Brotas, é organizado o presbitério do Rio de Janeiro. Então, o presbitério do Rio de Janeiro é organizado então, dia 17 de dezembro de 1865, 6 anos após o reverendo Simonton chegar no Brasil. Meus irmãos, é importante que nós entendamos, né, que ao contrário do que se ensina em alguns, é dito por alguns, o reverendo Simonton ele não veio fundar uma denominação presbiteriana. Ele veio ao Brasil trazer a evangelização presbiteriana ao Brasil. Então nós celebramos em 12 de agosto 161 anos de evangelização presbiteriana no Brasil. A igreja que o reverendo Simonton fundou aqui no Brasil, ela era um sínodo da igreja presbiteriana do sul dos Estados Unidos. Né? Então não havia uma igreja nacional, uma igreja brasileira. Né? E com o passar dos anos, muitos outros pastores americanos somaram-se ao reverendo Simonton e ao reverendo Blackford e passaram a difundir então essa evangelização presbiteriana no Brasil. Mas a igreja que o reverendo Simonton fundou, até o ano de 1910, ela é um sínodo da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. No ano de 1903, o sínodo do Brasil, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, se reuniu na primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo. Né? E ali alguns questionamentos foram feitos pelos pastores brasileiros. Na ocasião, o pastor da primeira igreja presbiteriana de São Paulo era o reverendo Eduardo Carlos Pereira. E o pastor da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro era o reverendo Álvaro Reis. De maneira que o reverendo Eduardo Carlos Pereira, mais alguns pastores e presbíteros presentes naquela sessão do Sínodo do Brasil, mostraram descontentamento com o fato de nós não termos uma igreja nacional brasileira. Temos uma igreja brasileira legitimamente. Algumas questões, né, incomodavam muito o coração do reverendo Eduardo Carlos Pereira. Uma delas era essa e outras questões também que nós podemos ver em outra oportunidade. Né? E aquele sínodo voltou então para que a igreja dos brasileiros, a igreja no Brasil, continuasse sendo um sínodo da igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Desta forma, um grupo liderado pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira deixou aquela sessão do sínodo, né? Abandonou a sessão do sínodo, né? E nascia ali então a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Né? Então, quando nós falamos em Igreja Presbiteriana Independente, por que o nome independente? Independente dos Estados Unidos, independente da Igreja dos Estados Unidos. Nascia ali, então, a primeira igreja brasileira de fato. A primeira igreja brasileira, presbiteriana brasileira, então surge como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Mais tarde, no ano de 1910,
o Sínodo do Brasil deixa de ser Igreja Presbiteriana no Brasil, ou Sínodo do Brasil, para ser Igreja Presbiteriana do Brasil. De maneira que a Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto instituição, ela nasce em 1910, né? Quando a Igreja Presbiteriana Independente já existia. Né? A Igreja Presbiteriana Independente já existia. Em 1903, Igreja Presbiteriana Independente. 1910, Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao longo dos anos, surgiu também na Europa e chegou ao Brasil os movimentos pentecostais, que influenciaram de certa forma e causaram algumas divisões dentro das igrejas presbiterianas, dentro das igrejas do Brasil, entre elas as igrejas presbiterianas no Brasil, e vão dar origem então às igrejas presbiterianas renovadas e igrejas presbiterianas pentecostais, né? Vão surgir então deste movimento. E mais à frente vai surgir no ano de 1977, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, né? Surge aí de um cisma da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Por algumas razões que nós vamos ver futuramente, lá na frente, em outra aula nós vamos estudar isso com mais minúcia, né? Mas algumas igrejas foram dissolvidas, sínodos, presbitérios, e alguns pastores foram despojados. E esse grupo formou então a Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas, FENIP. E essa FENIP, posteriormente, transformou-se em Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que tem algumas características que nós vamos estudar lá na frente depois também. Né? Então, meus irmãos, a primeira igreja presbiteriana brasileira é a Igreja Presbiteriana Independente, seguida da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nasce em 1910. Então, que igreja foi fundada pelo reverendo Simon? A Igreja Presbiteriana no Brasil, em 1860. A sua chegada em 1859, 1860, Simon então organiza a primeira igreja presbiteriana no Brasil, em território brasileiro, mas uma igreja que é um sínodo da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Né? Então, essas igrejas elas têm governos diferentes, alguns pontos da sua doutrina diferem uma da outra, né? Alguns conceitos, nós vamos ver isso mais lá na frente, em outra oportunidade, né? Mas elas têm a raiz presbiteriana, né? Elas têm uma raiz presbiteriana. A Igreja Presbiteriana Unida, ela admite o ministério feminino, reconhece o ministério feminino, porque o chamado para o ministério, ele é do Espírito Santo, ele não é algo humano, né? E a igreja entende que o Espírito Santo chama quem ele quer para exercer o seu ministério, não é? Ela também admite documentalmente o ecumenismo, e aí também é um ponto para nós entendermos lá na frente. Ecumenismo diferente de diálogo interreligioso, e quando nós falamos em ecumenismo, nós não estamos falando em salvação. Salvação é prerrogativa de Deus. É Deus quem define. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É assim que a palavra nos ensina. É assim que Deus fala à sua igreja. Então, estas são algumas características da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Outra característica, ao invés de um Supremo Concílio, a Igreja Presbiteriana do Brasil, Unida do Brasil, ela tem uma Assembleia Geral. Ao invés de uma Constituição,
ela tem princípios de fé e ordem, agrega igrejas locais, todos ali têm direito a voz e a voto. Então, de maneira, meus irmãos, que o 12 de agosto que nós celebramos, ela é uma data de todos os presbiterianos, não apenas de uma ou outra denominação presbiteriana. A igreja que o reverendo Simonton funda no Brasil é a igreja presbiteriana no Brasil, né? Então hoje nós temos várias ramificações presbiterianas, mas o 12 de agosto é uma data de todos os presbiterianos. Assim como o 17 de dezembro é uma data de todos os pastores presbiterianos, porque é a data da ordenação do primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Então, meus irmãos, nós ficamos com essas informações, né, a respeito da Igreja Presbiteriana no Brasil, e no próximo mês nós vamos começar a estudar a Igreja Presbiteriana Unida, a qual nós somos filiados. Vamos entender aí o que são os princípios de fé e ordem, vamos entender o ministério feminino nessa igreja, vamos entender um pouco mais sobre o ecumenismo, sobre outras particularidades desta igreja. Também vamos entender um pouquinho sobre o funcionamento da igreja nacional, como ela se organiza, né? A igreja presbiteriana do Brasil e a igreja presbiteriana independente, ela tem instâncias de poder, de governo diferentes das instâncias de poder da igreja presbiteriana unida. Na igreja presbiteriana do Brasil, presbiteriana independente, nós temos o Supremo Concílio, abaixo os sínodos, os presbitérios e a igreja local. Uma resolução tomada no Supremo Concílio, ela é tomada ali, ela baixa os sínodos, dos sínodos aos presbitérios e dos presbitérios às igrejas locais. Na Igreja Presbiteriana Unida, nós não temos o sínodo e nem o Supremo Concílio. Ao invés do Supremo Concílio, nós temos uma Assembleia Geral onde todas as igrejas se fazem representar. Todas as igrejas se fazem representar na Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Unida, de maneira que todas as decisões tomadas lá na última instância, que é a Assembleia Geral, elas refletem o desejo, o querer, a vontade das bases das igrejas locais. Então, meus irmãos, isso é um pouquinho do que nós tínhamos a dizer hoje a respeito do presbiterianismo no Brasil, que nos chega com Simonton e está presente conosco até hoje por força do Espírito Santo de Deus e dos milhares e milhares de igrejas, pastores que servem ao Senhor, pregando o Evangelho do Senhor Jesus para a salvação em solo brasileiro. Hoje nós temos igrejas presbiterianas no Brasil, todas filhas da Reforma, todas oriundas ali da pregação de Simonton, que adotam os documentos, as confissões escocesa e outros documentos, a doutrina calvinista e todos esses princípios que são presbiterianos, né, e oriundos de todas das igrejas que nos antecederam e servem a todos nós presbiterianos ao longo desses anos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que as informações possam ter ficado registradas no seu coração e te sejam de grande valia para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Bom, depois da nossa aula do dia, vamos aqui ao nosso encerramento. Primeiro, agradecimento aos nossos professores, obviamente aos nossos 2 professores que estão aqui fazendo o conteúdo das nossas aulas remotas, né? O nosso querido pastor Carlos Alberto e o nosso querido pastor Marcelo. A gente quer agradecê-los muito por estar preparando esse material, preparando esse vídeo.
para que a gente possa divulgar a nossa escola dominical, que por enquanto é pequena, pessoal, mas aos poucos a gente vai crescer. Então eu peço bastante que vocês divulguem os vídeos nos grupos da igreja, ou até mesmo fora da igreja, né? Para que a gente possa ter um público maior. Mas quero muito agradecer a eles e também não deixo de lembrar, não deixo de recordar e agradecer aos nossos professores que sempre foram presenciais, a Maria Garcia, a Isis e ao Ney Almada, que não estão aqui gravando as aulas com a gente, mas nós estamos muito em oração por eles e nós somos eternamente agradecidos às aulas deles, tá? Muito agradecido, Maria, Isis e Ney, tá? Quero também fazer uma oração especial e quero pedir a vocês que orem muito, né, para que a gente tenha uma excelente semana, uma semana de trabalho para aqueles que têm que trabalhar, de descanso para aqueles que têm que descansar e, acima de tudo, para que Deus esteja em nossa vida, né, para que Deus esteja conosco nos momentos fáceis, alegres, nos momentos difíceis, nos momentos que são complicados e complexos, né? Quero pedir também a Deus pelo nosso culto, que vai ter daqui a pouco, nosso culto online, que cada vez está melhor, cada vez mais está unindo a nossa igreja, por todas as atividades que estão acontecendo na igreja, né? A gente sabe que algumas atividades estão restritas, mas o pessoal tem feito as atividades conforme cada um pode. Em breve, com certeza, a gente vai retornar e aí nós estaremos todos juntos, né? Isso é muito importante. Outra coisa também, pessoal, eu acho que é fundamental a gente orar, a gente pedir e a gente não deixar ali nada passar sem que seja feita uma oração para Deus, principalmente para as pessoas que estão doentes. Há muitas pessoas doentes e há muitas pessoas perdendo pessoas queridas, amigos e parentes. Então nós temos que orar para Deus, para que conforte as pessoas, para que dê força para elas lutarem numa UTI, num quarto de hospital, para que todas tenham muita força de lutar pela vida e agradecer, né? Porque muitas vezes perdemos pessoas queridas, mas a gente esquece de lembrar que Deus colocou essas pessoas queridas em nossa vida por um tempo e nós podemos muito ter usufruído, aproveitado da amizade, do carinho da pessoa, tá bom? Então não fique triste se você perde uma pessoa, porque na verdade você deveria glorificar a Deus, né, por essa pessoa ter vivido um tempo com você, tá? E que você consiga aumentar muito o seu conhecimento e, no sentido mais importante, ter a sabedoria e a disciplina para viver. Eu termino falando Filipenses 1, 9 e 11. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Muito agradecido e boa semana.